Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também os nossos internautas que nos têm assistido. Estamos aqui em mais uma manhã, pela misericórdia do Senhor, desfrutando de uma vida diária com Deus. E eu queria hoje trazer uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo de número 94. Eu vou ler o verso 4, depois eu vou ler do verso 9 em diante, que assim diz a palavra do Senhor. Até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos que praticam a iniquidade? Verso 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que arde as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Glória a Deus. Exaltado, glorificado, eternamente seja o nome do Senhor. Deus onipotente, Deus onisciente. E eu gostaria de trazer nessa meditação da palavra do Senhor, do conhecimento, da onisciência e da onipresença do Deus vivo. Meus queridos irmãos e ouvintes, é comum nós ligarmos o noticiário cedo e nós depararmos com uma avalanche de notícias ruins, tragédias, inflações, violência, injustiças, que ocorrem não apenas em nossa nação, mas ao redor do mundo. E talvez você fique se perguntando, será que o Senhor não tem visto isso? Será que o Senhor não tem escutado o clamor da sua igreja, que ora todos os dias para que o Senhor venha fazer justiça na terra? Será que as pessoas que são justas vão continuar sendo injustiçadas até quando? E talvez as pessoas que praticam a iniquidade tenham vivido dessa forma, achado que vão passar deste mundo sem sofrer as consequências de suas escolhas. Talvez acreditam que podem articular coisas e que ninguém nunca saberá. Aquela velha história do plano perfeito. Talvez as pessoas que vivem iniquidade, prejudicando o inocente, talvez por cometer ali algo que seja para seu próprio capricho. Pessoas que usam da sua autoridade para benefício próprio. E nós nos perguntamos, será que o Senhor não tem visto isso? Mas a palavra do Senhor aqui no versículo 9 vai dizer que aquele que formou os olhos não estaria vendo tudo que está acontecendo? É aquele que formou o ouvido não ouviria? Meus queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que tudo sabe, tudo escuta. Tanto é que no dia do julgamento, as nossas palavras, todas as palavras, desde a primeira palavra que você aprendeu a dizer quando criança, até a sua última palavra que você dirá, se o Senhor não voltar até lá ou até no dia da sua partida, tudo isso ficará gravado e será testemunha a seu favor ou contra você naquele dia. Não somente nossas palavras, mas os nossos próprios pensamentos, as intenções do nosso coração. Sim, meus queridos irmãos, o tribunal de Cristo é o único tribunal que tem o foro íntimo. Talvez você possa passar uma vida desapercebido. Talvez você consiga guardar todos aqueles sentimentos, intenções que você tem vergonha até de expor.
pessoas ímpias que maquinam o mal, que escondem intenções devassas no seu coração, passem uma vida de máscara, de fachada, mas naquele dia o Senhor revelará tudo aquilo que estava oculto. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, que deu conhecimento ao ser humano, que nos dotou da inteligência, capacidade de raciocinarmos, acaso ele não conheceria, não saberia de tudo o que tem acontecido? Meus queridos irmãos, muitas pessoas se esquecem ou muitas, pela ignorância, não têm conhecimento de quem é o Senhor. Muitos apenas olham Deus como Deus de amor, mas se esquecem que o nosso Senhor é um Senhor que é santo e que a sua justiça sempre irá prevalecer. Meus queridos irmãos, descanse no Senhor, porque Deus ele não descansa, Deus ele não dorme. O Senhor não é pego de surpresa e tudo que tem acontecido, o Senhor já sabe, o Senhor está no controle da história. Sempre esteve e sempre estará. Talvez aquela causa que você tem orado há anos, aquele pedido que você tem feito ao Senhor, aquelas orações que você tem feito pela madrugada, e muitas vezes o que você tem escutado apenas é um silêncio. Mas não se engane, meus queridos irmãos. O Senhor tudo ouve, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração. Se você ainda não conhece ao Deus vivo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor através dessa palavra, sabendo que existe um Deus que quer ser seu Pai e que te ama. Se talvez você que esteja desviado dos caminhos do Senhor e há muito tempo se afastou do rebanho de Deus, eu quero dizer que a porta ainda está aberta, que ainda há espaço para todos no reino do Senhor, mediante o arrependimento, mediante uma entrega total ao Senhor. E que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa melhor falar no seu coração. Que Deus nos guarde. Amém.